Em primeiro lugar, que a oração de Daniel foi motivada pelas Escrituras. No capítulo 9, nós vimos, do verso 1 em diante, ele havia dito: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, a compreensão do tempo do cativeiro, a compreensão da profecia de Jeremias, levou Daniel a orar. E com isso nós aprendemos que os céus é que movem a oração do crente e não o contrário. A oração do crente não move os céus. A oração do crente não move a mão de Deus. É Deus quem move a oração do crente. Quando Deus está para realizar seus feitos poderosos na terra, um dos instrumentos que ele usa são as orações dos seus servos. De modo que ele desperta o coração dos seus servos para clamar, para orar, para interceder. E sim, as orações são uma causa secundária desses acontecimentos, uma causa instrumental em resposta a esta oração que Deus mesmo motivou. Deus vai fazer a sua obra na terra e Deus vai trazer consolo e vai trazer fortalecimento aos crentes. Em segundo lugar, nós vimos que a oração de Daniel também foi direcionada, foi orientada, norteada pelas Escrituras, não apenas motivada. Nós vimos como o conteúdo da oração de Daniel, além de ser teologicamente preciso, ele reflete exatamente o conteúdo da profecia de Jeremias acerca dos 70 anos. Nós examinamos isto comparando as palavras de Daniel com as palavras de Jeremias no capítulo 25 do seu livro e no capítulo 29. Exatamente, Daniel se utiliza como fundamento da sua oração do profeta Jeremias e da lei de Moisés, particularmente da versão de Deuteronômio. E isto fica muito claro porque a sua oração se divide em termos de fundamento bíblico, em fundamentação bíblica, do versículo 1 até o versículo 9. Se você quiser observar, ele vai mencionar os profetas quando ele havia dito, nós temos pecado, no verso 5, temos cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, não demos ouvidos, diz o verso 6, aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Nós não demos ouvido aos profetas. No verso 10 ele repete isto, e é o que Jeremias fala no verso 25, olha, há 23 anos, começando de madrugada, eu vos tenho anunciado a palavra do Senhor, mas vós não tendes dado ouvidos, por isso eu vos mandarei para o cativeiro, e ele durará 70 anos. Estou aqui parafraseando Jeremias, e no capítulo, e ele continua dizendo, Jeremias também no capítulo 25 diz, também outros profetas vieram antes de mim, e começando de madrugada vos anunciaram e vocês não deram ouvidos. Então Daniel, a oração de Daniel, movido pelas Escrituras, ele também é esclarecido pelas Escrituras. Ele percebe que aquilo que ele está vivenciando é consequência dos juízos de Deus sobre o seu povo, e ele reconhece isto. Portanto, a sua oração é uma oração de confissão, de contrição. Ele está humilhado, ele tirou as suas vestes de nobreza, né, porque ele era um ministro do reino da Pérsia, da Medo-Pérsia, mas ele tirou as suas vestes, ele colocou pano de saco, era uma forma do judeu demonstrar humilhação, ele jogou cinza sobre a cabeça, e como um mendigo, ele se lança diante do Senhor, jejuando e orando, dizendo, Senhor, tu tens toda a razão em nos trazer esta calamidade. De modo que a oração de Daniel é norteada pelas Escrituras. Ele não só menciona os profetas, mas menciona também a lei de Moisés, no verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. No verso 13 ele repete. Então na primeira parte ele fala dos profetas, na segunda parte da lei de Moisés, e nós vimos que as palavras que ele se utiliza são uma citação mais, vamos dizer assim, mais livre de Deuteronômio capítulo 28.
Então, veja como é bíblica a oração de Daniel. Agora, eu ainda queria, antes de adentrar na resposta da oração, acrescentar um ponto que eu não falei na semana passada, é que mesmo contrito, mesmo reconhecendo a justiça daquela situação calamitosa, que aquilo era consequência dos juízos, que a Deus pertencia a justiça e a misericórdia, Daniel argumenta com Deus. Ele argumenta fervorosamente com Deus. Ele não deixa de clamar e lutar com Deus em oração, não contra Deus, mas com Deus em oração, para que Deus traga um fim ao cativeiro. Lembrando aqui que estamos há 2 anos de completar possivelmente os 70 anos. Embora eu não creio que Jeremias estava falando de maneira exata, mas pode ser arredondada, não é? Então, 70 anos aqui arredondados, mas Daniel estava há 2 anos disto acontecer, mas o templo, os muros estavam todos derribados, destruídos ainda não tinham sido construídos. Esse é o primeiro ano do Império Medo-Persa, que é o império que ordena a volta de Israel do cativeiro. Portanto, os muros ainda estavam derribados, o templo ainda tinha todas as suas pedras derribadas, estavam nos escombros, eles tinham que reconstruir. E Daniel, então, ele está lançando a sua súplica e ele argumenta. Mas mesmo a sua argumentação é bíblica, mesmo a sua argumentação é teologicamente precisa. Se você observar no verso 16, a partir deste momento, aliás, do verso 15, ele começa a pedir. Até o verso 14, ele estava reconhecendo a justiça, o caráter justo daquela situação, mas agora ele começa a clamar a Deus. E a primeira coisa que ele faz, argumentando aí no verso 15, é que Deus iniciou uma obra redentora, que aquele povo que estava ali debaixo do juízo de Deus, foi aquele a quem Deus tirou do Egito, e a quem prometeu dar uma terra, e a quem prometeu fazer bênção para todas as nações. Este é o fundamento da argumentação dele. Temos o direito dado por Deus, por sua graça e misericórdia, de argumentar com Deus. Mas não é segundo a nossa lógica. É segundo o próprio caráter de Deus e os feitos de Deus. Então o fundamento dessa argumentação é o caráter de Deus e os feitos de Deus. Ele diz: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Em seguida, no verso 16, ele fundamenta-se na misericórdia do Senhor e na sua justiça graciosa. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade. Observe, ele não coloca minha cidade, mas a tua cidade, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém, o teu povo, opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Ele havia dito: a ti pertence a misericórdia e o perdão, a nós o coragem e vergonha. Então, Senhor, realmente isso tudo é consequência do nosso pecado, mas a ti pertence a misericórdia. Então aparte-se a tua ira, porque isso pertence a ti, tu és misericordioso. Ele ainda no verso 17 diz: agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor, não é nem por amor do povo, mas por amor do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Veja a fundamentação da argumentação de Jeremias. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Então você tem aqui o caráter de Deus, a ele pertence a misericórdia. Você tem aqui os feitos de Deus, foi ele quem tirou o seu povo. E você tem em terceiro lugar a aliança de Deus. Esse ainda é o teu povo. Esta é a cidade que se chama pelo teu nome. Porque nós não lançamos nossas súplicas fiadas em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. E ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, Senhor, não demores. Mas olha o fundamento: por amor de ti mesmo, pela glória do teu nome, porque a tua cidade e o teu povo, esse povo que pecou, são chamados pelo teu nome, e o teu nome está sobre ele. Então, pela glória do teu nome, Senhor, ouve a oração do teu servo.
Então, Daniel argumenta de maneira bíblica, teologicamente correta. E é claro que esta oração, ela foi gestada no céu, porque ela é motivada e direcionada pelas Escrituras. E é claro que uma oração gestada no céu será respondida pelo céu, e de maneira poderosa.